Nós vamos continuar aqui nossa revisão de física fazendo as questõezinhas aí da parte de ótica, tá? A um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu em determinada hora da manhã o comprimento da sombra do prédio e a dele próprio, projetada na calçada. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de cerca de 22 metros. As medidas por ele obtidas para as sombras foram 10,4 e 0,8 metros. Qual é a altura do aluno? Então veja bem, tem lá uma montanha, tá? E você quer calcular a altura dessa montanha. Então o pessoal, principalmente antigamente, usava o seguinte: ele botava uma estaca de altura H, tá? Ele media quando estava lá o sol e projetava aqui uma sombra dessa estaca, tá? Projetava aqui uma sombra, ele media o valor dessa sombra e media o valor da sombra aqui também do prédio, tá? Uma sombra aqui que eu vou chamar de distância D. Aí ela determinava a altura do prédio assim, ó. A altura do prédio está para a altura da estaca, assim como a distância da sombra lá do prédio está para a sombra da estaca. Ora, ele não tinha como medir a altura da montanha, que ele não ia subir, mas ele ia medir a altura o comprimento da sombra. Media o comprimento da sombra da estaca e sabia a altura da estaca. Então, se ele sabe a altura da estaca, o comprimento da sombra da montanha e o comprimento da sombra da estaca, ele acha a altura da montanha. Então, é bem fácil, ó. Né? Isso aqui é triângulo. A altura do prédio está para a altura da estaca ou do menino que mediu, tá certo? Assim como o comprimento da sombra do prédio está para o comprimento da sombra. Então era só para relembrar essa questão. Aí ele deu a altura, 22 metros, né? Tá aqui, 22 metros. Deu o comprimento, que é a altura do aluno, deu essa daqui, 22, né? Tá? Deu o comprimento da sombra, 10 metros, está aqui, 10,4 metros, e deu o comprimento da sombra do aluno, 0,8 metros. Então, era bem fácil, é só você calcular. Então, é só lembrar, se aparecer essa questão aí, semelhança de triângulo. Repetindo, a altura do prédio está para a altura do homem ou da estaca, assim como a sombra do prédio está para a sombra da estaca ou da pessoa. Aí, vocês encontram o que ele pedir, ok? É só substituir. Beleza? Vamos embora. Vamos para uma outra questão. Muito boa aí para a turma de humanas aí, ó, matar essa questão que se aparecer algo parecido aí na objetiva. Vamos ler. Um raio de luz emitido pela fonte F1 ilumina o ponto A do anteparo. Desligando-se a fonte F1 e ligando-se F2, o raio de luz emitido ilumina o ponto B do mesmo anteparo, figura B. Ligando-se F1 e F2 simultaneamente, os pontos A e B serão iluminados? Em que princípio da ótica geométrica você se baseou para a sua conclusão? Então, olha só a figura. Ele disse que pegou o holofote F1, ligou uma luz e iluminou o ponto A. Depois pegou o holofote, desligou o F1, ligou o F2 e iluminou aqui o ponto B. Aí ele pergunta, e se eu ligar os dois simultaneamente, o que é que vai ocorrer? Então, repetindo aí, ó, já que você está sem essa questão só entra no nosso blog daqui uns 2, 3 dias. Um raio de luz emitido por uma fonte F1 ilumina o ponto A do anteparo. Desligando a fonte F1 e ligando o farol F2, o raio de luz emitido ilumina o ponto B. Aí ele pergunta, se eu ligar F1 e F2 simultaneamente, os pontos A e B serão iluminados? Então, foi isso que ele disse, ó. A primeira situação, ele tinha o farol F1, ligou, iluminou aqui o ponto A. Ligou. Depois ele desligou F1, está aqui F1 desligado, e ligou F2. Quando ele ligou F2, ligou o ponto B. Aí ele diz, e se agora só ligar os dois simultaneamente? O que é que vai acontecer? Então, lembre, se ligar os dois simultaneamente, acontece muito em show, todos os dois vão ficar iluminados, tá certo? Tanto ilumina A como B, os raios aqui se cruzam, tá? Mas eles passam como se o outro não existisse, tá? Então ele perguntou, ligando F1 e F2 simultaneamente, os pontos A e B serão iluminados? Resposta, sim.
serão iluminadas. Em que princípio da ótica geométrica você se baseou para a sua conclusão? Então você coloca o princípio da independência dos raios luminosos, ok? Para cá, vestibulando. Existem três princípios importantes lá da ótica geométrica. Primeiro, o princípio da propagação retilínea da luz. Por isso que a luz do sol vem, quando a lua está no meio do caminho, bate na lua e não faz curva, bate na lua e a sombra da lua vem para a terra, tá? Aí a gente vê a eclipse solar, é a lua cobrindo o sol, o raio solar bate na lua e a gente não consegue chegar na terra. Nós vamos já ver uma questão de eclipse aqui. Então esse aí é o princípio da propagação retilínea da luz. Existe esse princípio quando um raio de luz passa pelo outro, ele passa como se o outro não existisse, é o princípio da independência. E existe um terceiro princípio da ótica geométrica, é o princípio da reversibilidade. Se você olha um espelho e vê uma pessoa B, se a pessoa B olhar no espelho, ele vai lhe ver também. Então, se você olha no espelho e seus olhos vê os olhos da pessoa B, se a pessoa B olhar para o espelho, ela vai ver também seus olhos. E esse é o princípio da reversibilidade. Por onde o raio de luz passa, ele retorna, tá? É muito comum cair no vestibular, sim, o princípio da reversibilidade. Ó. Acompanha aí na telinha, só para eu lembrar. Ó. Na telinha, ele coloca aí uma lâmina de vidro, aí vem uma luz, tá? Essa luz segue esse caminho devido à refração e depois retorna. Aí ele pergunta, e se a luz viesse no sentido contrário? Então seria o mesmo trajeto, ok? É o princípio da reversibilidade, ok? Vamos para a próxima questão. Durante um eclipse solar, um observador, aí está aí a figura, ó, está aí um eclipse solar. Lembre-se, para ter um eclipse solar, eu tenho o Sol, a Lua e a Terra. A Lua se coloca aqui, ó, tá? Entre o Sol e a Terra, de tal forma que a luz do Sol não chega em alguns pontos da Terra, porque bate na Lua e a sombra da Lua vem para a Terra. Então, quem está aqui, ó, nessa sombra aqui, ó, da luz, onde eu estou botando esse ponto vermelho, quem está aqui na sombra não vai ver o Sol, porque o Sol está iluminando a Lua e a Lua manda a sua sombra para a Terra. Então isso a gente chama de eclipse solar. É quando a sombra da Lua chega aqui na Terra e aí quem está aqui nessa parte onde está ocorrendo a sombra não consegue ver o Sol porque a Lua está no seu caminho, ok? Então aí eu tenho um eclipse solar, né? Essa Lua aí, ela é chamada de Lua nova. A eclipse solar só ocorre em Lua nova. Já a eclipse lunar só ocorre em lua cheia, tá? Então lembre-se, quem está aqui na sombra aqui, ó, não vai ver, né? Não vai ver os raios de luz chegando, então ela vai dizer que ocorreu um eclipse total. Tem esse outro ponto que eu estou botando aqui agora, que fica uma espécie de penumbra, é uma sombra menor. Então quem está aqui nesse ponto, que eu vou chamar aqui de ponto 2, vai ver um eclipse parcial da Lua, ou do Sol, me desculpe. Vai ver um eclipse parcial do Sol, porque só alguma parte do raio solar é que chega, a sombra da Lua está aparecendo ali, ok? E quem está aqui não vai ver eclipse solar, continua o Sol iluminando normal, ok? Então, vamos para a questão e vamos responder direitinho isso daí. Só apagar aqui, tá? E vamos reler a questão, ó. Durante um eclipse solar, um observador, aí está aí eclipse solar, está aqui o Sol, tá? A Lua ficou entre o Sol e a Terra, tá certo? De tal forma que o Sol ilumina a Lua, aí a sombra da Lua vem aqui para a Terra. Então, quem está nesse pedaço que eu estou marcando aqui, ó, nessa sombra grande aqui, vai ver eclipse total da Lua. Então aqui, eclipse total do Sol. Ele não vai ver o Sol porque a Lua impede. Quem está nessa outra região aqui, que chama de penumbra, vai ver um eclipse parcial. E quem está aqui nesses outros pontos do mundo, a Lua é pequena, a sombra dela não cobre a Terra toda, aqui a luz do Sol chega normal, ele não vai ver eclipse nenhuma. Então, resposta. No clone de sombra vem um eclipse parcial. Não, no clone de sombra nós vimos que a eclipse é total, nesse clone aqui de sombra que aparece, tá? B. Na região de penumbra vê um eclipse total. Não, na penumbra você vê um eclipse parcial. Tem pouca sombra, você vê um eclipse parcial. C. Na região plenamente iluminada vê a Lua eclipsada. Não.
Na região iluminada ele não vai ver, não vai observar nada. A sombra da Lua não chegou, está um dia normal lá. Letra D. Na região da sombra própria da Terra vê somente a Lua. Não, na região da sombra da Terra, está lá atrás, não tem nada a ver com isso. Na região plenamente iluminada não vê o eclipse solar, certo? Nessa região aqui, ó, plenamente iluminada, onde a luz do Sol chega normal, a Lua não está atrapalhando aqui, então não vai existir eclipse. É por isso que eclipse solar só ocorre em algumas cidades, só em alguns pontos, porque a Lua, como é pequena, ela só vai cobrir, ó, a Lua, como é pequena aí, ela só vai formar a sombra numa parte da Terra. Está aqui a Lua, né? Tá? Então ela vai formar uma sombra só aqui, ó, só numa parte aqui da Terra. Esse restante aqui do continente, o Sol está normal, então nesse ponto a gente não vê a eclipse solar. Porque se a Lua fosse maior, aí o Sol batia na Lua e a sombra da Lua ia fazer aí a eclipse. A Terra toda não ia ver o Sol, mas não existe uma Lua desse tamanho. Lógico, né, professor? Vamos para a próxima aí. Quarta questão. Vamos lá, outra questão aí. Um observador O, está aqui um observador O, está olhando para o espelho, está aqui o espelho. Ele está olhando para o espelho. Qual dos pontos numerados ele poderá ver por reflexão do espelho? Então ele diz, se esse observador olhar para esse espelho, quais são os pontos que ele vai ver através do espelho? Ele tem aqui o espelho com esse tamanho, tá? Então ele quer saber quais são os pontos que ele vai ver. Então isso aí vocês aprenderam lá. O primeiro ponto eu vou achar a imagem do observador O, está sempre à mesma distância, e da imagem eu traço 2 raios de luz passando pela extremidade do espelho. Os pontos que ficarem dentro é porque ele consegue ver através do espelho. Nesse caso ele só vai ver o ponto 3 e 4, tá? Então para saber o campo visual, você tem aqui o objeto que ele deu, você acha a imagem no espelho plano está sempre à mesma distância, né? Então está aqui, tá? Aí da imagem você traça 2 raios, um passando pela extremidade, o outro passando pela outra extremidade. O que ficar dentro é chamado campo visual do espelho, é o que você consegue ver. Então você vê aí os pontos 3 e o ponto 4, ok? Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Próxima questão, acompanha aí. Uma pessoa está de pé diante de um espelho vertical, tá? Se o espelho, mantendo-se na vertical, afasta de uma distância 30 centímetros da pessoa, o que sucede à imagem que ela vê no espelho? Então ele disse que um espelho, né, estava aqui um espelho no ponto A e ele afastou uma distância D passando para um ponto D. O que acontece com a imagem da pessoa? Então preste bem atenção, vocês sabem, está aqui um espelho, ó, está aqui um espelho, tá? Vocês sabem que se o objeto está a uma distância D, a imagem vai estar a uma distância D. Ok? Agora, quando você pega esse espelho e afasta de uma distância, a imagem também vai afastar. Agora, lembre-se, vestibulando, tá? Que vai para cá, para cá, para cá. Se você pega o espelho, se o objeto está a uma distância D, a imagem vai estar a uma distância D. Lógico, quando você está longe do espelho, sua imagem está longe. Quando você se aproxima do espelho, sua imagem se aproxima. Quando você se afasta, ela se afasta. E com a mesma velocidade. Se o espelho está parado, se você corre com 30, ela corre com 30 também. Porque se você fosse mais rápido, você chegava, aí depois você ia ver sua imagem correndo. Não, né? Então, no espelho plano, a velocidade com que o objeto chega no espelho é a mesma com que a imagem chega ou se afasta do espelho. Então, o espelho parado, a velocidade do objeto é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Então, a velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Por isso, quando você corre, você chega no espelho, sua imagem também chegou. Quando você sai, ela também sai, tá? Então, em relação ao espelho, mas quando o espelho anda é diferente. Quando o espelho anda, tá? Então, a imagem vai andar com o dobro da sua velocidade, com o dobro da velocidade do espelho. Para, professor Luiz Carlos. Dá essa informação melhor para a gente, para o vestibular. Tudo bem. Se o espelho estiver parado, se o objeto se aproxima com a velocidade de 20 centímetros por segundo, a imagem se aproxima com 20 centímetros por segundo. Então, se você corre para o espelho, sua imagem corre com a mesma velocidade se o espelho estiver parado. Então, a velocidade do observador em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho. Tudo bem, espelho parado. Agora, se você está parado, o objeto está parado e o espelho aqui anda, então a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho.
Porque se o espelho anda x, a imagem vai andar 2x. Por quê? Porque quando você está distante d do espelho, a imagem está distante d. Se o espelho afasta x, sua distância agora fica d mais x. Então a imagem que estava a uma distância d vai ter que ficar d mais x também. Então ela anda o dobro. Se ela anda o dobro, ela tem que ter o dobro da velocidade para quando o espelho parar, a imagem parar. Porque senão o espelho ia parar e você ia ver, olha, minha imagem correndo, agora que eu cheguei. Então, quando o espelho anda, se o espelho anda x, a imagem anda 2x, tá certo? E se o espelho anda com a velocidade de 20 centímetros por segundo, você está parado, a velocidade da imagem será 40 centímetros por segundo, ok?